Estamos então iniciando o nosso processo de estudo sobre os conteúdos das nossas aulas de anatomia humana do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, primeiro semestre, primeiro módulo, certo? Então, na nossa segunda aula, vimos sobre a questão da anatomia do sistema respiratório, né? E toda a questão do seu funcionamento e características. Então, para que a gente consiga iniciar o estudo deste sistema, nós temos que entender basicamente 4 aspectos essenciais, né? Quais seriam eles? Nós temos a questão da ventilação. A ventilação nada mais é que o processo de inspiração e expiração, ok? A respiração externa, ou também chamada de hematose pulmonar, porque vai ser aí o processo ele ocorre dentro, né, dos pulmões, lá onde ocorre a hematose. O transporte de gases, a troca, né, que ocorre entre oxigênio e CO2, sangue venoso e sangue arterial, pegando aí um pouquinho, né, do sistema cardiovascular. E a respiração interna, ou também chamada de respiração sistêmica, né, porque essa respiração interna ela já é a nível celular. Ok? Deixa eu aumentar aqui. Talvez fique melhor. Certo. Então, além dessas funções, o que nós temos que compreender, né? Quais são os órgãos que formam, então, esse trato respiratório? Então, nós temos a seguinte sequência, né? Começamos ali pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e o pulmão, que é o principal órgão, né? Que compõe algumas dessas outras estruturas que eu acabei de citar. Além disso, para que a gente consiga estudar a anatomia de uma forma mais clara, nós podemos dividir o sistema respiratório em tratos respiratórios, ok? Chamamos aqui então de trato respiratório superior, onde nós vamos conter apenas essas 3 estruturas, cavidade nasal, faringe e laringe, e a partir da traqueia já é considerado o trato respiratório inferior, né? Então, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Eu acabei aqui pulando, né, as principais funções do sistema respiratório, então vamos voltar aqui. A gente consegue fazer o que, né, através do sistema respiratório? Então, ele é capaz de promover a passagem do ar, bem como a sua umidificação, né, a sua filtração, a questão da olfação, né, porque nós temos aqui nas cavidades nasais, nas fossas nasais, nervos olfatórios que vão ser capacitados para distinguir diferentes cheiros. A questão da fonação, através do nosso órgão laringe e das cordas vocais, funcionam também como controladores do pH sanguíneo, né? Como eu havia citado, o sistema respiratório ele está totalmente inserido ali também com o sistema cardiovascular e também a questão de produção de mediadores químicos, ok? Então, retomando aqui, além desses tratos respiratórios que nós acabamos de ver, né, essas 2 pequenas divisões, nós podemos também ainda dividir o sistema em zonas de condução e zona respiratória, né? O que seria isso? A zona de condução, ela vai ser responsável, então, por permitir a passagem do ar, a sua umidificação, né, o seu aquecimento e a limpeza do ar. Por que esse aquecimento ele é tão importante, né? O aquecimento é importante para que, além da filtração, ou seja, daqui nas nossas fossas nasais, né, pequenos cílios e também ao longo de todo o trato respiratório, temos células ciliadas, elas permitem a captação de micro-organismos e até mesmo a formação, né, da nossa caca do nariz. E esse aquecimento ele é importante para que o ar ele chegue de certa forma umidificado até as nossas estruturas pulmonares, diferente de quando a gente respira pela boca, né? E não ocorre nenhum desses processos. Nós não temos nem a filtração, nem a umidificação e nem o aquecimento do ar, o que de certa forma todos os tipos de impurezas existentes nesse ar acabam entrando no nosso sistema, ok? Então, por isso a importância já das nossas primeiras estruturas
né, do sistema respiratório. Então, aqui voltando, né? Zona de condução, então, seria o canal nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, certo? E deixamos somente para a zona respiratória o pulmão, porque ele é o órgão responsável, né, através da sua dilatação e contração, pelo processo de respiração, né? Diferenças de pressão que vamos ver ali um pouquinho mais à frente. Certo. Então, nós temos aqui a primeira imagem, eu retirei essa imagem, né, do livro do Selle, então, Anatomia e Fisiologia de Selle. Essa imagem, se vocês quiserem ir atrás, ela vai ser encontrada ali na página 812. E nós podemos ver, então, exatamente essa divisão que eu comentei, né, do trato respiratório superior, onde nós temos nariz externo, cavidade nasal, a faringe e a laringe, e a partir da traqueia, o trato respiratório inferior, né? Traqueia, brônquios e todas aquelas outras estruturas que estão aqui dentro, né, dos pulmões, ok? Então, vamos passar por cada uma das estruturas, destrinchá-las para que a gente consiga entender quais são as suas funções, né? E quais as estruturas que o compõem. Então, vamos lá. O nariz, né? O nariz ele vai ser dividido, então, basicamente em duas estruturas. Nós temos o chamado nariz externo, que ele é constituído basicamente, né, de extensões de ossos do maxilar, osso maxila, e do nosso osso frontal, ok? E vai ser formado basicamente nessa estrutura mais molinha que a gente consegue aqui palpar, é a cartilagem hialina, né? Então, esse é o nariz externo. A cavidade nasal, por sua vez, ela começa das narinas, que são essas duas pequenas aberturas, né? Nós temos a narina direita e a narina esquerda, e ela vai até uma estrutura que nós vamos ver mais à frente, que são chamadas de coanas. As coanas fazem, então, essa ligação do canal nasal, né? Dessa porção do nosso sistema respiratório com o sistema, então, com o resto do sistema, digamos assim. Então, eu fiz um pequeno esquema para que a gente entendesse essas peculiaridades, né? Abaixo tem uma outra figura. Então, nós temos aqui as narinas. Dentro de cada das narinas, na sua porção anterior, nós temos o chamado vestíbulo. O vestíbulo, ele é uma estrutura que vai ser revestida por pelos e epitélio escamoso estratificado. Qual que é a importância desse epitélio? Produção de muco, né? E é esse muco, então, que vai possibilitar, né, que esses micro-organismos sejam fixados, aderidos e para que depois ele seja expelido, ok? Nós temos ainda o palato duro, é uma estrutura óssea que vai justamente separar, né, as vias aéreas da cavidade oral. E esse palato duro, ele é formado pelo processo palatino da maxila, juntamente com os ossos palatinos, né, que a gente consegue visualizar melhor estudando a anatomia do crânio, né, os ossos da face. Além disso, temos o septo nasal, né, que vão permitir o aumento da superfície de contato com o ar, e os seios paranasais, que também, né, têm essa função de aumentar a superfície de contato e funcionam como verdadeiras câmaras de ressonância para o processo da fonação. Então, são estruturas muito importantes para que haja, né, esse processo da fala. Então, terminando aqui o nariz, nós vamos para a faringe. Logo abaixo aqui a gente já faz uma revisão dessas duas estruturas.